Eu tava escrevendo o roteiro do vídeo sobre o Young Buddha, que eu tô devendo há muito tempo, ele ainda vai sair, podem ficar tranquilos, mas eu não ia conseguir terminar pra essa semana de qualquer forma e no meio da produção, isso aqui aconteceu. Cuidado com aqueles que falam em nome de Deus, o que Deus nunca disse. Pensamento amplo, sempre soube que rap era um templo, por isso eu não dou mole no campo, tô fora do centro. Tá falando Deus, acima de tudo, camburão, pros seus capanga virou câmara de gás. Se um de nós tá preso, ninguém tá liberto. Um de nós com fome, ninguém tá alimentado. Nasce uma nova líder popular. O morro tá cansado de aturar a polícia entrar e atirar. Senhoras e senhores, vou tocar o violino enquanto a gente assiste afundar o Titanic. Favela Vive é um projeto de cyphers, faixas que reúnem diversos MCs para rimar, podendo ou não ter um tema fixo. No caso de Favela Vive, a gente já vai falar sobre isso. Organizado pelo grupo ADL, ou Além da Loucura, um grupo de Teresópolis, Rio de Janeiro, que existe pelo menos desde lá para 2008, formado pelo trio Lorde, DK47 e o produtor Índio. O Favela Vive estreia em 20 de setembro de 2016, num período, vale a pena contextualizar, turbulento da política brasileira. Coisa de menos de um mês antes, em 31 de agosto daquele mesmo ano, teria se encerrado o processo do impeachment e cassação do mandato da Dilma, o golpe que abriu caminho para o desmanche que começaria já no governo Temer dos investimentos públicos e direitos trabalhistas, PEC do teto, reforma da Previdência, do ensino médio e todas essas merda. Numa relação direta e indireta, o rap aqueceu muito nesse período, começando a fazer números cada vez maiores na internet. Na época do Favela Vive já rolava o Cypherbox, nos anos seguintes explodiriam os projetos da 1 Quilo, Poetas no Topo e Poesia Acústica, se falaria em ano lírico e coisa do tipo, e se essas eram propostas mais comerciais, pensadas muito numa lógica de quem vai se destacar dessa vez, de vitrine mesmo, com o passar dos anos foi ficando cada vez mais evidente a diferença desse tipo de abordagem pro que os caras estavam fazendo no Favela Vive. Vários dos nomes que seriam importantes para esse crescimento digital do rap estavam lá desde o começo. O primeiro Favela Vive seria uma faixa do ADL com o Santi até eles perceberem a tendência e chamarem tanto o Freud e o Santi tem vídeo sobre aqui no canal, quanto o High-Low, integrante do grupo primeiramente, que já fazia muito sucesso na época, para compor essa faixa que tinha como diferencial ser pensada como esse projeto que parte é sobre e tem como objetivo voltar pra favela. A vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos, adaptemos. Essa primeira edição já faria muito barulho, hoje conta com 36 milhões de visualizações só no YouTube, o que garantiria rapidamente a volta do projeto em sua segunda edição, Favela Vive 2, esse sim, sem exagero nenhum aqui, um dos lançamentos mais importantes dos últimos anos do rap nacional. Favela Vive, bagulho de sujeito abominão de moleque. Indo ainda mais fundo nessa estética de combate e perigo, com sample de Kill Bill, os anfitriões de sempre do ADL e as participações do BK, Funkeiro e MV Bill, marcaria não só essa tradição que continuaria nas edições seguintes de servir como um tipo de elo entre o novo, que é de verdade o popular no momento, com esses nomes gigantescos do imaginário do rap das gerações passadas. Nas próximas teríamos Negrali, Camila CDD e o Ed Rock dos Racionais. A ideia do clássico totalmente atual que o DK fala, como isso aqui também era uma super produção para a época, o investimento tinha dado um salto do primeiro Favela Vive para o segundo, e essas imagens que o clipe produz, principalmente o trecho final deles rimando na chuva na favela da Rocinha, um misto de enfrentamento com precariedade que é direto na raiz do problema que eles estavam tentando representar ali, são visualmente algumas das mais impactantes dessa fase do rap também. É disso que o Major RD tá falando quando diz no mais recente Favela Vive que viu BK, DK, Funkeiro e Bill rimando na chuva com os versos sem curva. Quando sai o terceiro Favela Vive, uns 2 anos depois, em agosto de 2018, próximo da eleição que então elegeria Bolsonaro como presidente naquele mesmo ano, paradoxalmente o rap batia números absurdos na internet, com participações além da Negrali, do Menor do Chapa, do Choice e do Djonga, um dos maiores nomes dessa geração. Essa música conta atualmente com 64 milhões de visualizações no YouTube. O quarto lançamento seria o mais modesto até então, mesmo contando com Ed Rock, Camila CDD, Cabelinho, Orochi e César MC, lançado em novembro de 2020, num período que o rap já estava entrando numa nova fase. Essa aqui bateu 10 milhões no YouTube, e é um pouco sobre essa mudança de paradigma, que tipo de afirmação e resistência representa o Favela Vive voltar agora, em janeiro de 2023, depois desses 4 anos do governo Bolsonaro, que, como o MC Hariel fala na música, a ordem era acabar com a mamata no Brasil, mas em 4 anos do que tava só regrediu, onde depois do sucateamento da saúde pública, lucro recorde dos bilionários no auge da miséria, com toda a precarização das condições de vida dos trabalhadores,
a maior tragédia sanitária da história do país e o retorno do Brasil ao mapa da fome, as contradições estão mais gritantes do que nunca e o rap surge aqui como esse ato de cantar sobre o que se vê. A ideia é pensar o que essa música recupera e também que outra perspectiva é essa que ela traz pro projeto. Porque a gente talvez mais do que nunca precise de um favela vivo. Tô sem tempo pra ir pro estúdio fazer música, convoca minha caneta quando for pra fazer guerra. Corre o caralho, menor, que agora nós confronta. O ADL tá na mesma postura de sempre do ADL, de revolta e protesto, mas antes que alguém tenha qualquer reclamação sobre isso, o DK já responde: não entende meu semblante porque eu tô sempre bolado, se tu entende o que acontece, tu devia estar revoltado. E isso diz muito sobre o ADL, toda a proposta do Favela Vive, que é de alguma forma tentar resistir, se manter íntegro aos seus valores e à sua denúncia, mesmo quando o mercado começa a engolir toda a produção do rap. Essa ideia de, ultimamente, estar sem tempo pra fazer música e convocar sua caneta quando for pra fazer guerra, junto com o que o Lorde fala depois sobre abrir o bloco de notas pra fechar mais uma conta e corre o caralho, agora nós confronta, aponta pra essa mudança de paradigma que eu vim falando. Como o rap cresceu, com certeza, mas também se sofisticaram as maneiras de opressão. Toda a descrição da ausência e da violência do Estado na periferia, dividindo espaço com uma tentativa de conscientizar sobre essas novas formas de alienação. O DK falando do mundo que enriquece e idolatra influencer, que faz vídeo pro Instagram pra ficar te indicando loja, tem toda uma ideia de que deixar o mercado mais rico com rap não é o bastante. Quem dera se eu ficando rico a favela vencesse, diz o Lorde. Mas se um de nós tá preso, ninguém tá liberto, um de nós com fome, ninguém tá alimentado. O que nos faz pensar muito sobre como, quando o rap começa a gerar números impossíveis de ignorar, se parecia quando uma música estourava que toda a cena crescia junto com aquilo, logo a mídia e o mercado começariam a pensar e produzir seus rostos mais convenientes, vendendo uma imagem de sucesso de que agora é possível sim ficar rico com rap, olha só quantos hoje em dia estão ricos, ao mesmo tempo que impedem qualquer ruptura real com o sistema que continua explorando o que a favela produz. Tanto o paradigma mudou que até artistas que venceram nessa estrutura esbarraram em outras questões. O BK falando do empresário que liga e fala pra ele mudar seu jeito na música Se Eu Não Lembrar, ou seja, ser menos preto, sobre mudança de mercado e sobre o novo vento. Fala pro competir com os caras que eu nem sei o que tão fazendo. As contradições já avançaram o suficiente pra não bastar mais pro rap só cantar que ficou rico. Cata um malote e ao invés de cordão bota um centro de esporte e cultura, diz o Marechal mais pra frente na música. O Favela vive como esse projeto de cypher, assim como tantos outros, mas que a intenção sempre foi mais do que ser só uma vitrine pros artistas. Não vale qualquer coisa pelo hype do projeto, menos sobre uma perspectiva do mercado do que sobre a perspectiva da favela. Todas as edições do Favela Vive, mais do que movimentar o algoritmo do ADL, o que faz parte do jogo também, sempre tiveram alinhados com a prática social, desde o trabalho do ADL com o Centro Cultural Favela Cria, é a referência que o Marechal vai fazer depois na letra, inclusive, o Favela Cria Coisas Além da Loucura, que é o que significa a sigla ADL, como na edição 4 do projeto, em que 50% da produção e gravação do clipe foi feita por profissionais e moradores da própria comunidade da Rocinha. E assim como eu falei, teve uma época em que os números estavam assustadores e a grande mídia não tinha nem como ignorar o que estava acontecendo na cena do rap, mas o tempo foi passando e vários artistas que foram essenciais para a formação dessa nova cena de sucesso, hoje em dia não alcançam esses mesmos números, voltaram a ser ignorados pelos grandes veículos e toda essa informação, ela resiste oralmente. Toda essa experiência dos últimos anos da cena tá super espalhada na internet, tem pouca informação organizada, tipo, o ADL tem nenhuma página no Wikipedia que seja, sabe? Até aqui no canal os vídeos de rap já foram o carro-chefe, por mais que a gente nunca tenha parado de fazer, hoje esses vídeos têm muita dificuldade de alcançar um público mais amplo como os outros assuntos. O pessoal só partiu para a próxima tendência e eu acho que é o papel da gente que ainda resiste como mídia alternativa, contar essa história, lembrar essas datas, o que esses artistas estavam falando, pensar a partir dessa subjetividade complexa em um movimento desses sujeitos que, mesmo quando eventualmente aparecem na grande mídia, muitas vezes são tratados como estereótipos. E é um negócio que está cada vez mais difícil de fazer. A gente se deparou recentemente com o Dinos Brasil anunciando que ia mudar de cara porque tramparam por anos fomentando a cultura sem poder tirar uma grana com isso. E da nossa parte aqui, o que literalmente sustenta o canal é a nossa campanha de financiamento, doações voluntárias que o pessoal deixa lá de 5, 10, 15 reais. É sempre uma luta do caralho manter isso aqui sustentável, mas é essa campanha, o apoio da comunidade, que nos possibilita continuar falando de rap, independente das visualizações que os vídeos pegam. Rola umas recompensas também, dá pra assistir os vídeos antes de todo mundo, receber conteúdo adicional, tem grupo fechado com a gente pra trocar ideia, WhatsApp, Discord, cogita pelo menos dar uma olhada, às vezes um trocado que não faz diferença pra ti, coletivamente ajuda demais a gente. Mas eu não quero tomar mais tempo de vocês com isso, então voltando pro vídeo, aquilo que eu falei do encontro do clássico com o novo que o Favela Vive proporciona, o nome mais jovem que apareceu nessa quinta edição foi o Major RD, que eu vi muita gente torcendo o nariz, não curtindo muito a sonoridade, mas pra quem já ouviu a música, vê se vocês reconhecem isso aqui. Boa noite, senhor ouvinte. Então, o negócio é o seguinte, prometo não tomar todo o teu tempo, eu me chamo Major RD. Sou
um MC modinha que não vai passar em 2020 vir pra cuspir toda a verdade. Se você não gosta, você tem a opção de desligar o teu PC. O Major abre o verso dele no Favela Vive, repetindo as mesmas linhas do Literatura e Poesia Marginal de 5 anos atrás que ele fez, com todo o deboche atravessando desde a letra, o Prometo Não Tomar Todo o Seu Tempo, até o lance de que lá no Poesia Marginal ele falava que era o MC modinha que não vai passar de 2020, que aqui ele muda pra 2030, só que criando essa contradição entre seu MC modinha, que tu só tá dando atenção porque é o escolhido da vez, com tá literalmente repetindo a mesma letra de 5 anos atrás, tipo, que MC modinha é esse que continua tendo a mesma essência? A recusa de se enquadrar em qualquer definição mistura forma e conteúdo no verso do Major, mais numa noção de performance em estilo, que é uma parada que eu venho falando bastante aqui no canal recentemente, inclusive no último vídeo sobre Hunter x Hunter, que é uma coisa que o Major RD cita na letra de Oi, né? Vou deixar linkado aí no card desse vídeo. Desde o lance de estar fora do sample, como ele diz na música, foi um cara que fez muito barulho com o drill, esse estilo que chegou no Brasil nesses movimentos que a cena tem de encontrar uma linguagem que soe ainda mais periférica do que as coisas que, em certo ponto, já não causam o mesmo impacto no senso comum. A participação dele no Brasil Grammy Show é uma das melhores da história. O cara vive citando Dragon Ball, Resident Evil, é um negócio entre a raiva e a performance que é muito imprevisível, imaginativo e principalmente difícil de se controlar. Eu ainda quero desenvolver mais sobre essa ideia de performance dentro do rap, uma parada que tem sido cada vez mais importante para gerações mais novas, mas sobre essa crença na ficção, por mais que tudo inevitavelmente volte para uma profunda compreensão sobre a realidade que produz essas imagens, acho que tá na hora de falar sobre o verso do Marechal na música. Ele saindo das sombras em uma cadeira de rodas, vidrado, rimando mesmo com a água pingando em cima dele, é provavelmente a única em todo o projeto que compete com aquela passagem do Bill rimando na chuva. Esse retrato cruel, brutal da realidade de onde eles cantam, o Marechal como essa figura que precisa carregar toda a dor do mundo pra gente sentir uma fração do que é a privação, a escassez do que ele tá narrando pra gente. É outro que fala sobre marca, sobre marcar alguns jovens que ainda não distinguem entre preço e valor, nos oferece essa experiência absurdamente sensorial que captura a intensidade, um pulso de energia que nos tire dessa insensibilização, esse clima anestesiado com a violência que tá ao alcance dos nossos olhos. Rap real tipo o que tá faltando, ele diz. E que rap seria esse? O rap que arrepia, que consegue resistir, soar real mesmo com todo esse aparato em volta. É toda essa entrega que o Marechal deixa de exemplo para as próximas gerações. Ele vai falar sobre sentir no verso, essa entrega de corpo e alma para os valores que são tão simples: F família, A de aliança, V de visão. É de equidade, liberdade, aonde nós alcançamos. Formando a palavra favela. E aí vai ter o verso da Alessi Brandão, que o Tomás Garcia, um dos produtores e fundadores do ADL, descreve como a síntese do grito brasileiro nesse momento político-cultural que passamos. Pioneira na música de protesto, primeira mulher a compor um samba de desfile da Série A, a parte dela no clipe é cheia de uma noção de ancestralidade, traz elementos das religiões de matriz africana, mas com um misto de noticiário, de chamada pra luta, informativo de denúncia, cantora, atriz, hoje é deputada em São Paulo. Tem tanta coisa se encontrando nesse verso dela, tantas visões sobre o Brasil. A música que a Alessi faz referência, a Zé do Caroço, ela escreveu em 78, lançou em 85, fala de um morador do Morro do Pau da Bandeira que instalou um sistema de som na laje de casa dele com o intuito de informar, noticiar a população. Além de muitos outros artistas, o Seu Jorge também regravou essa música naquele DVD dele com a Ana Carolina. Ela gravaria até com o Mano Brown depois, Deixa, uma música super forte que fala: deixa ele beber, fumar, deixa ele gemer, gozar, voar, deixa ele escrever, discursar, votar, é melhor do que ele sacar uma arma pra nos matar. Ela rimando pro Mano Brown na gravação ao vivo dessa música, porra, ninguém ousa dizer que isso aqui não é o rap, tá ligado? Tua ousadia, pelo teu desejo de paz. Ver a Alessi Brandão aos 78 anos de idade, a gente não tem ideia do que essa mulher já teve que enfrentar, tendo que falar sobre série, rede social e site de fofoca, sobre televisão, celular, iFood, Coca-Cola, tudo isso como essas novas ferramentas de manutenção, de controle do sistema, desse mesmo sistema que produz a favela, essa fratura exposta do Brasil, como diz o César MC, reivindicando inclusive uma preservação da memória histórica e política do povo negro, da periferia. É o Jones Manuel que descreve o rap como essa ferramenta de preservação da cultura, que quando a mídia virar os olhos vai nos lembrar dos nomes que querem que a gente esqueça, como de Moise, espancado até a morte por cobrar um pagamento atrasado. Entre a urgência e a maior das forças, a resistência, se o verso da Alessi Brandão é o mais singelo, é também o mais direto, que o melhor sintetiza o enfrentamento que esse projeto sempre representou. A favela quer viver, a favela quer viver, a favela quer viver. Mas a burguesia não se importa.
Meu nome é Henrique e eu convido vocês para assistirem nossos outros vídeos sobre rap aqui no canal. A gente continua fazendo eles, tá aí na tela o link da playlist completa, é só clicar. Dá uma olhada na nossa campanha de financiamento também, sério, é o que paga nossas contas. E se inscreve se é novo aqui, deixa um comentário para engajar, que também ajuda muito. E bora compartilhar o vídeo para chegar em mais pessoas. Até!